Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça de canal. E no vídeo de hoje, amiga, vai ser de resenha. E eu escolhi pra fazer essa base aqui, ó, da Bruna Tavares. Então, bichinha, você que tá na dúvida, não sabe se compra, se não compra, assiste esse vídeo e depois você vê se você vai comprar ou não. Então, bora! Antes de começar a falar sobre essa base, eu queria ressaltar que eu vou contar um pouquinho da minha experiência com essa base e também vou falar de algumas coisas que eu notei sobre ela e que eu achei interessante, que deve ser falado numa resenha, tá? Lembrando que a minha resenha eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou fazer como se fosse uma resenha que eu gostaria de ver, tá? Quando eu vou pesquisar alguma coisa, o que eu quero saber num vídeo. Então, essa base aqui chama BT Skin, que é Bruna Tavares Skin. Essa base da Bruna Tavares, ela promete o quê? Um tratamento anti-sinais, garante mais firmeza e elasticidade para a pele. Ela tem uma formulação que tem ativos que protege contra a degradação do colágeno e estimula a sua produção natural, tá? Então, assim, é uma base que tem um negócio legal aqui. É uma base de tratamento. É uma coisa bem inovadora aí no mercado. Essa base, ela tá em torno de R$65 a R$70. Eu mesma paguei 68 na Riachuelo. Tá, vamos falar sobre a embalagem. Eu já não tenho ela mais, a caixinha, joguei fora, mas ela vem super bonitinha, vou colocar aqui pra você. E assim, é uma base que tem uma embalagem bonita, tá vendo? A minha cor é a F40, ela tem um tomzinho mais puxado pro amarelo, tá? E eu acho que essa se encaixou super com a cor da minha pele. A embalagem dela é o seguinte, aqui a gente tem, né, o símbolozinho da Bruna Tavares, aqui atrás tem a corzinha dela. Como vocês podem ver, ela já tá toda assim, o ódio, porque eu tô testando ela tem um tempinho, tá? Eu preferi testar antes de falar pra vocês sobre a minha experiência com ela. Então, ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Tem 2 semanas que eu estou usando ela e tá nesse estado. E não é porque eu sou relaxada não, bichinha. É porque eu não sabia que não podia deixar ela deitada assim. Ela vazou inteira, bichinha. Porque eu terminei o tutorial e coloquei na gaveta assim e não vi. E aí ela vazou inteira. Pode ser que eu não tenha tampado ela direito, sim, porque aqui dentro tem um negocinho que encaixa bem no biquinho aqui, faz com que não vaze. Então pode ser culpa minha que vazou, tá? Ou pode ser que ela tenha essa tendência de vazar mesmo, justamente porque ela é muito fluida, tá? Então eu não sei aí, porque eu sou desastrada, amiga, então eu espero de tudo de mim. Às vezes a culpa é minha mesmo. E já falando sobre desastre, eu sou uma pessoa super desastrada. Eu derrubei essa base 3 vezes, ainda bem que ela tava tampada, tanto que ela quebrou um negocinho aqui de dentro, ó. Então se ela vazava antes, agora que ela vaza, eu tenho que deixar ela em pé assim, ó. Ele quebrou aqui dentro, bichinha, no terceiro tombo. Então ela não é tão resistente a tombo, então toma cuidado. Sem contar, ó, que saiu tudo um negocinho aqui, ó. No terceiro tombo, ó, isso aqui começou a sair. Mas assim, gente, eu já até acostumei porque eu sou muito desastrada. Então assim, é o normal. Antes de começar a aplicar essa base e falar um pouquinho mais sobre ela, eu passei um hidratante aqui, gente, em gel, tá? Esse aqui da Tracta, ele tem uma textura que é legal pra pele oleosa. Eu tenho uma pele oleosa. Eu já testei essa base com um hidratante mais nutritivo e senti que ao longo do dia ela não fica legal, tá? Ela fica com um aspecto muito estranho. Mas calma, no final do vídeo eu vou falar mais sobre isso. Lembrando, gente, que eu tenho a pele mista pra oleosa, tá? Depende muito do dia, depende muito se eu tô usando algum ácido no rosto. Então, por exemplo, hoje eu estou com a pele ok, ontem usei o ácido, então pode ser que minha pele esteja um pouquinho mais sequinha, mas geralmente ela é uma pele bem mista. É muito importante você entender sobre a textura da sua pele e entender se ela é mista, oleosa ou seca, justamente porque o resultado final vai depender da sua pele, tá bom? Então bora fazer a aplicação. Vamos tirar a tampa. Essa base, ela é mais ou menos conta-gota, ela parece muito com conta-gota, então eu vou fazer a aplicação aqui pra vocês terem uma ideia de como ela é fluida, ó. Ela chega e escorre no rosto, do tanto que ela é fluida. É uma base que não tem um cheiro forte, um cheiro de base. Eu senti que quando eu aplico com a esponjinha, o acabamento fica melhor, tá?
fica um acabamento mais bonito, justamente porque essa base, como ela é bem fluida e bem hidratante, ela dá uma marcada dependendo de como você faz a aplicação, tá? Então esse lado aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu tô fazendo a aplicação com a esponjinha e ela não fica tão marcada, justamente por conta da esponjinha, né? Eu não sei se vai dar pra ver, mas olha como o aspecto dela fica. Ela fica com uns risquinhos assim, ó. Desse lado a gente já não consegue ver esses risquinhos, porque eu apliquei com uma esponjinha. Então vocês conseguiram notar a diferença? Então assim, como eu não gosto de fazer aplicação com pincel, eu vou vir com uma esponjinha aqui pra fazer em todo o rosto, tá? Então vou aplicando aqui em todo o rosto com batidinhas. A aplicação dela é muito importante, porque você não pode arrastar ela. Vocês vão ver que ela é o tipo de base que ela não seca no rosto. Ela é uma base mais glow. Ela dá essa... Você tá vendo essa pegada mais molhadinha? Então ela não vai secar. Então se você arrasta o pincel, ou se você... Eu mesma, a primeira vez que eu usei ela, sem querer eu risquei, ela saiu onde eu risquei, ó. Então assim, ela é uma base que você não pode arrastar porque ela vai marcar, tá? Então é uma base que você tem que dar batidinhas pra você ir espalhando ela. Ó, vocês podem ver que já sumiu. Porque se você arrasta... Deixa eu pegar o pincel aqui. Ó, vocês estão vendo? Ela sai, porque eu sinto que ela é uma base que ela não gruda tanto na pele, tá? Mas pelo fato dela ser uma base mais fluida, pelo fato dela ser uma base mais hidratante, tá? Então eu sinto isso. O mais interessante nessa base é que ela é uma base fluida, mas que tem um acabamento muito bom. Ela consegue tampar muita coisa, porque ela tem um excesso de pigmento muito grande. Então vocês podem notar que eu consegui sim tampar bastante coisa com ela, justamente porque ela consegue fazer isso. Ela tem Ai, coceira no nariz. Toda vez passa a base começa a dar uma coceira no nariz. Ô, miséria. Ela é uma base que tem uma cobertura média, tá? Eu acho que é uma cobertura muito legal pra uma base fluida. Geralmente as bases fluidas, ela não tampa tanto assim. Mas essa da Bruna Tavares, ela tem um teor de pigmento bem alto. É uma base que você consegue construir camadas. Porém, essa base, ela não vai deixar aquele aspecto de rebocão. Então, por mais que você coloque aqui camadas e camadas, você vai sentir que a pele ainda vai continuar leve. Eu confesso que a primeira vez que eu usei essa base, eu gostei na hora que eu tava aplicando, só que na hora que eu finalizei tudo eu não gostei. Eu achei que... É que assim, eu estava acostumada a usar rebocão, entendeu? Base mate, aquela base que é extremamente seca. Você tem que até passar rápido pra não secar e marcar a cara. Eu nunca usei nada do tipo, né, desse tipo de base. Eu estranhei muito no começo, porque eu vivia nessa constância de amor e ódio por ela. Ou eu gostava muito dela, ou eu odiava muito ela. E toda vez que eu usava, eu notava alguma coisa diferente. Eu que tenho o costume de usar rebocão, aquele reboco ali, sabe aquela parede ali? Eu gosto igual a minha cara. Eu gosto que esteja igual, só que na minha cara. Eu gosto que a pessoa olhe pra mim falando, você vai, palhaça? Pra que tudo isso? Que exagero. Sim, amigo, eu gosto de rebocão, então eu senti uma falta disso. Mas logo depois que eu fui usando ela mais, eu fui aprendendo e meio que gostando dela, mas ao mesmo tempo odiando, porque parece que ela deixa leve, mas ela ainda pigmenta. Ai, é confuso, gente. Gente, hoje eu senti que ela tá uma base, gente, quase cobertura alta, hein? Olha aqui pra vocês verem como ela tampou bastante. Eu fiquei chocada, passada. Então, assim, é uma base que você consegue deixar ela com aspecto super natural pro dia a dia. E também você consegue deixar aquele rebocão. É uma das bases que gente, eu fiquei chocada a primeira vez que eu usei, porque minha pele ficou com um aspecto muito bonito. Vocês podem ver que ficou... Olha esse brilho, gente, o glow que dá. É uma base que deixa esse aspecto bonito de pele bem cuidada, pele que tá com skincare em dia. Mas assim, é uma base que não seca no rosto. Então se você tem costume de usar base mate, você vai assustar. Por quê? Olha aqui, vou bem de pertinho. Eu já apliquei ela em todo o meu rosto, ó, como vocês podem ver. E mesmo aplicando e deixando aqui um tempinho, ela não vai secar. Então, se você passa a unha aqui, ó, ela sai do lugar. Vocês estão vendo? Ó.
Então, assim, é uma base que tem que ter uns cuidadozinhos aí nas aplicações dos próximos produtos, justamente porque ela não gruda na pele. Essa questão dela arrastar, mesmo ela estando aqui, ó, toda bonitinha no rosto, é um ponto negativo sim, mas o ponto positivo sobressai. O ponto positivo é 1000 vezes melhor. Tem um negativo ali? Tem. É negativo? Ó, eu odiei. Mas assim, a gente até esquece do negativo, porque o positivo é muito melhor. Por quê? Essa base, como ela deixa esse aspecto mais molhadinho, agora na hora de passar os corretivos, você não vai ter problema em questão de marcação. Por quê? Toda vez que eu usava um corretivo mais escuro na minha pele, gente, eu tinha parado de usar, porque toda vez que eu usava ficava aquela marca do corretivo. Eu odiava, eu comecei a passar base justamente por conta disso. Aí, gente, quando eu fui usar essa base pela primeira vez, eu passei um corretivo pra testar e eu fiquei chocada, ele não marcou. E eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Eu fiquei assim, chocada e estou passada. Inclusive, eu vou passar hoje um dos corretivos que eu quase joguei fora. Eu só não joguei fora porque eu esqueci de jogar fora. Gente, inclusive é da minha parceira, Miss Lari, tá? Eu falando mal aqui. Mas não, o que acontece? Eu sempre usei esse corretivo com a minha base da Boca Rosa, que é uma base extremamente mate, ela seca na pele, se você não espalhar ela direito, ela marca. Então ela é uma base que seca no rosto. Então toda vez que eu usava esse corretivo aqui, amiga, ficava aquela marca. Gente, eu queria, olha, mas eu dava uma raiva, bichinha. Eu parei de usar por conta disso. Eu falei, gente, eu não sou maquiadora, não estou sabendo passar os trem na cara, não. E aí eu parei de usar. E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês que ela não marca. Sério, gente, hoje eu vou testar aqui pra vocês ao vivão. Ao vivão não, porque tá gravado, né? Mas você tá entendendo, né? Eu vou testar aqui pra vocês verem e vocês vão ver que não vai marcar. E é incrível isso. Então, assim, quando eu uso com uma base mate, isso aqui, amiga, é pedir pra estragar a maquiagem inteira, tá? Menina, uma vez eu passei e ficou a marca certinha, assim, ó. E eu selei, eu falei assim, não vou tirar a maquiagem, não. Passei pó por cima, passei um monte de treinada, ficou aquela marca, assim, ó. Aí eu falei, ah, não, velho, vou ter que tirar toda a maquiagem. Tirei a maquiagem, tive que fazer de novo sem o corretivo. E não é por causa do corretivo da Miss Lari que não é bom. Na verdade, a maioria dos corretivos tendem a marcar. Gente, principalmente na base mais mate. Então hoje a gente vai testar na base mais molhadinha. E vocês vão ver que ela não vai marcar. Eu sei porque eu já testei. E no dia eu fiquei chocada, eu falei, como assim não tá marcando? O que tá acontecendo? Eu gostei demais, bicho. Então bora lá, vou colocar aqui a quantidade que eu geralmente coloco. Vocês podem ver que ela é um pouco mais escura que a minha pele. Então vou aplicar aqui e eu vou espalhar, tá? E assim, gente, por incrível que pareça, não é nem porque eu demoro pra passar, tá? É porque assim, realmente marca numa base mais mate. Então bora lá pra hora da verdade, hein? Ó, vocês podem ver que ela gruda bastante esse corretivo, mas não marcou na base mais soltinha assim, na base mais fluida. Olha como ela super desenrola. Olha, ai, gente, na hora que eu vi isso eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Adorei. Tem o ponto negativo dessa base? Sim, se você arrasta ela sai do lugar. Mas o ponto positivo é isso, ó, não marca. Olha isso, gente, eu amei isso aqui, gente, sério. Sério. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês numa base mate, tá? Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, então, ó, eu vou testar aqui numa base... numa base mais mate pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Então, assim, ó, passei a base aqui da Boca Rosa, tá? Minha base aqui. Tô espalhando ela, calma aí. Pronto. Agora ela já seca, que ela seca super rápido. Agora eu vou passar o corretivo, tá? Aqui o corretivo. Deixa eu destampar ele. Vou tentar passar a mesma quantidade que eu passei ali pra esfumar. E agora eu vou esfumar aqui pra vocês verem, ó. Com batidinhas igual ali do rosto, tá? Ó. Olha que eu passei bem menos corretivo aqui no braço, hein? Ó. Vocês estão vendo lá no fundo? Olha aqui. Olha como ela marca, eu sempre tive esse problema. Tanto que eu parei de usar corretivo justamente por conta disso. Falei, gente, não dá. Aí eu voltei a usar base. Aí eu pegava uma base mais escura e fazia meu contorno. Vocês estão conseguindo ver a diferença? A marca certinho onde eu depositei o corretivo? Então assim,
Na base mais molhadinha, você consegue trabalhar com mais facilidade. Olha a diferença. Agora na base mais mate acontece isso, né? Ela tende a marcar, ó. Vou usar o que eu tô usando no momento, que é esse aqui da Dalla. Ele é topperson, eu tô gostando, gente. Top e baratinho. Só que eu tenho que diluir ele, eu coloco um pinguinho de diluidor porque ele é bem denso. E aí eu vou aplicar aqui pra iluminar. Mas ó, vou vir com o meu corretivo. Eu já usei com essa base e eu gostei bastante. Vou dar uma iluminada aqui. Agora eu vou passar um blushzinho. Esse aqui é o da Vizela, o Rouge Rosé. Vou colocar o nome aí na tela. Vocês estão vendo que eu tô passando tudo molhadinho, porque eu consigo trabalhar com tanta facilidade, amiga, que hoje eu não vou usar pó só pra finalizar mesmo. No caso, pra selar tudo, né? Porque é mara usar tudo assim, é incrível. Ó, agora eu vou esfumar isso aqui. Agora a gente vai vir com o pó, tá? Pra fazer o contorno mais escuro, pra dar uma realçada e também já selar essa parte aqui, tá? Mais escura. E o blush pra passar em cima aqui do blush líquido que a gente usou, pra selar também, tá? Essa questão de passar o contorno e o blush enquanto a base ainda tá molhada é muito bom pra ajudar na fixação. Então vai durar mais tempo se você fizer assim. Então bora lá. Peguei esse pó aqui da My Life, se eu não me engano é o 01, que ele tem esse tomzinho aqui mais escuro. E eu vou fazer o meu contorno com ele, tá? E já vou selando essa parte aqui onde eu coloquei o corretivo mais escuro. Lembrando que nessa parte você tem que fazer com cuidado, porque senão você pode tirar a base, tá? E tudo que você aplicou. Como eu falei pra vocês, ela é uma base que ela não seca, então ela vai continuar úmida até você selar, tá bom? Agora, o blush da paletinha da My Life, o 2, tá? Essa corzinha aqui. Gosto dessa corzinha, acho ela bem naturalzinha. Natural se você passar menos, né? Porque parece que levou uma chinelada. Olha isso, gente, você não dá nada por ela. Mas quando você aplica, a bichinha pigmenta que nem um trem. Vou aproveitar e vou também passar o iluminador. Ué, gente, cadê o iluminador? Agora vai! Achei o iluminador, tá? Vou aplicando aqui também, aproveitar que tá tudo molhadinho pra fixar bem. Passo nessa parte aqui. Agora chegou a hora de selar tudo isso aqui. Pra selar, eu vou usar esse pó aqui da Playboy, tá? O 01, se eu não me engano. É um mesmo. Essa hora é muito importante. Como eu falei pra vocês, essa base ela fica com um aspecto mais molhado. Então até agora, sim, ela tá mais molhada, mais úmida, ela não tá seca. Então pra selar essa base e pra fazer com que ela realmente fixe na sua pele, você tem que usar bastante pó. Eu senti essa necessidade, justamente porque ela fica mais úmida mesmo. E lembrando que aqui embaixo dá uma acumulada, então tenta desacumular aí, tenta tirar essa marcação aqui, porque senão, na hora que você passa o pó, vai ficar marcado certinho. Então, lembrando, taca-lhe pó. Então, ó, passei o pó por todo o rosto, passei bastante pó e vou deixar dar uma cozinhadinha aqui. Vou deixar ele aqui na minha pele até eu fazer o olho. E aí eu volto pra gente tirar esse pó e pra finalizar a pele, tá? Calma aí que eu já volto, pera. Voltei, gente, já fiz o olho, vou fazer meu cabelo agorinha, mas vamos tirar o pó pra gente ver como é que ficou essa pele. Ó.
Aplico mais um pouquinho de pó, justamente pra selar bem, tá, gente? Vou soltar o cabelo agora, pra gente ver como é que ficou o resultado final. E olha... É uma base que fica muito linda na pele. Vocês conseguiram notar que a pele ficou maravilhosa. Gente, olha isso. Chocada. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem o aspecto da minha pele, como tá bonita. Ó, gente, vocês conseguem ver como fica bonito o aspecto da pele? Gente, eu fiquei apaixonada nessa base por conta disso, sabe? Você passa ela e a sua pele fica assim, maravilhosa. Incrível, mas calma, vou ficar um tempo aí com ela e aí você vai ver como é que é a ação dela durante o dia, tá? Agora são exatamente 4h10, ó. Então assim, vou ficar bastante tempo com essa base, vou tentar suar um pouquinho, vou fazer, porque tá calor, bichinho, então vai ser super fácil pra gente ver como vai ser o desempenho dessa base, tá? Então lembrando, agora são 4h15, agora já passou um pouquinho, né? 4h15, daqui a algumas horas eu volto. Voltei, gente, agora são meia-noite, sim, amiga, eu fiquei aproximadamente 8 horas maquiada e agora eu vim mostrar pra você como que ficou esse rostinho, vem. Ó, gente, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Conseguiram ver? Agora a gente vai fazer o teste de transferência. Porque assim, no final do dia, será que deixou a pele muito oleosa? Será que vai transferir muito? Bora ver agora, ó. Peguei um papel higiênico, tô dando uma apertadinha, ó, nessa parte do nariz. Olha como é que ficou. Transferiu bastante, hein, gente? Vou tirar esse pedaço daqui e vou apertar mais uma vez aqui nessa parte e realmente, ó, transferiu bastante. Vou colocar de pertinho. Olha, gente, que saiu quase a base inteira no papel higiênico ali na parte do nariz. Agora na testa. Olha, gente, na testa quase não saiu, tá vendo? Vamos no queixo pra finalizar. Também quase não saiu. Vamos aos pontos aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre essa base. Então, depois que vocês repararam aí como é que ficou minha pele, é super normal a pele ficar feia mesmo no final do dia. A maioria das bases que eu já usei sempre acontece isso, porque eu acabo suando, acaba acontecendo tanta coisa aqui nessa cara, né, que realmente é normal isso acontecer. Só que eu senti algumas coisas nessa base que eu tenho que pontuar, tá? Principalmente na minha pele, que é uma pele oleosa, eu senti uma diferença muito grande por conta disso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa base é a questão do pigmento. Conforme vai passando as horas, a base ela não segura no rosto, ela não fixa na pele. Então ao longo do dia ela começa a abrir em algumas partes. Eu senti que nas partes mais oleosas do meu rosto ela abre ainda mais, tá? Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a questão da oleosidade e a questão da duração na minha pele, tá, gente? Como minha pele é uma pele oleosa,
ao longo do dia ela vai ficando com um aspecto mais feio e parece que ela não segura a minha oleosidade, ela vai ficando mais oleosa ainda. E é onde transfere, né, como vocês viram, essa parte aqui onde ficou mais oleoso e foi a parte que eu selei, vocês viram que eu selei, mesmo assim ela transferiu bastante. Mas assim, eu até entendo porque na composição dessa base a gente tem alguns ingredientes ali que auxilia na hidratação da pele, então isso pode ter favorecido para minha pele ficar um pouquinho mais oleosa que o normal. E falando dessa questão de oleosidade, hoje eu não suei, hoje eu não me movi tanto, porque eu tinha feito tudo ontem, né? E aí, hoje eu não senti que minha pele ficou tão oleosa, mas ela ficou. Eu vou colocar um vídeo aí pra vocês verem como tava a minha pele ontem. Eu fiquei também 8 horas, só que ontem eu trabalhei mais, eu fiz muito mais coisa, e aí eu suei bastante. Então o aspecto da minha pele ficou muito mais oleosa, ficou muito mais feia, bem mais feia que hoje, tá? Uma das outras coisas que eu notei também, até na questão da oleosidade, foi o aumento nas espinhas. Eu fiquei assim, meu Deus, faz tempo que eu não tava tendo espinha. E apareceu uma aqui e algumas aqui, e se eu não me engano, tava dolorida alguma parte aqui do meu rosto que eu senti. Aqui, ó, bem aqui nessa parte. Então, assim, eu senti um aumento repentino aí de espinha, fiquei um pouco preocupada. Mas acredito que seja na questão realmente da oleosidade que favoreceu no aparecimento dessas bonitas aí. Então, assim, a pele interfere muito no resultado da base, inclusive o hidratante também. Eu fiz o teste com o hidratante mais nutritivo e a pele ficou também muito feia. Gente, ficou bem pior que nesses 2 dias. Vou colocar a foto aí pra vocês. Abriu muito, ficou muito oleosa a pele, que mais? Gente, ficou horrível. Já com o hidratante com toque em gel, eu senti que o hidratante em gel, ele segurou mais a base, mas não tanto também, tá, gente? Eu senti ainda que ela não fixou tão bem na minha pele, abriu bastante, ficou bem oleosa. Então, assim, só pra finalizar, eu gostei muito da base, tá, gente? No início do vídeo eu fiquei apaixonada. É uma base que entrega, sabe? Você fica apaixonada por ela, o acabamento fica lindo. Mas infelizmente na minha pele, que é uma pele oleosa, eu senti falta de algumas coisas. Eu senti a questão da duração, não gostei da duração dela na minha pele. Não gostei do aspecto que ela fica no final do dia, depois de algumas horas. Eu acho que poderia ter ficado melhor. Mas assim, gente, eu gostei bastante do acabamento, eu gosto do jeito que a pele fica. Então assim, eu estou crente, amiga, que eu vou tentar salvar ela. Vou tentar técnicas diferentes pra ver se o pigmento fica mais na minha pele. Vou tentar alguma coisa pra minha pele não ficar tão oleosa quanto fica. Então assim, eu estou disposta a tentar fazer essa base funcionar na minha pele. Será que eu consigo? Então assim, bichinha, provavelmente vai ter mais vídeos aí pela frente. Se eu conseguir resolver esses probleminhas aqui, eu também passo pra vocês. Lembrando, gente, comigo não tem essa de verdade absoluta não, tá? Pode ser que tenha acontecido comigo, mas não tenha acontecido com você que tem a pele oleosa. E tá tudo bem, amiga. Isso acontece, tá? Então vamos sempre respeitar a opinião do outro, a experiência do outro e sempre trocar dica, né, amiga? Porque assim, eu tô tendo esse problema, às vezes você não tá tendo. Então alguma coisa que você tá fazendo que tá dando certo e eu não tô fazendo, entende? Então a gente pode trocar informação, pode melhorar essa situação aqui, tá? Pretendo fazer mais vídeos, quero testar técnicas aí pra fazer ela durar mais e vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Então é isso! Beijinho, beijinho! É nóis!